Então as pessoas buscam justificativa. Por exemplo, quando tinha a peste negra na Europa, eles diziam que os judeus estavam envenenando os poços para matar a população civil, e aí iam lá e massacravam judeus. Quando na verdade era por causa da religião, lavavam as mãos, tinha muita coisa que evitava que a peste negra... Então, os judeus, a gente ainda tem dúvida se realmente os judeus morreram menos de peste negra ou não. A gente teve um especial aqui sobre as grandes pandemias, falaram isso. Exatamente. Que por causa dos hábitos dos judeus, eles morriam menos. É uma da teoria é que isso sim aconteceu, e justamente porque os judeus são mais higiênicos por questões religiosas. Então, os judeus são obrigados a lavar a mão, tomar banho uma vez por semana, o que hoje em dia soa pouco. Na Idade Média, na Europa, era o luxo do luxo. O cuidado com a comida. O cuidado com a comida. Uma vez por ano tem Pêssar, que a gente tem que tirar toda a comida de casa e limpar a casa. Então, se tu tem menos comida, tu tem menos ratos, menos pestes. Também judeus eram, durante boa parte da Idade Média, eram proibidos de viver em centros urbanos. Os judeus não podiam morar em grandes lugares, ou eram isolados nos guetos mais para fora. E também, às vezes, por estar fora do centro da peste, eles eram menos afetados. Então, por uma série de motivos, então, nessa época da peste, foram perseguidos. Então, a peste. Então, depois, o nazismo, porque... Aí a justificativa era a raça. Os judeus são uma raça diferente. Mas também por causa de dinheiro também? Por causa de banco, Então, assim... Aí é o antissemitismo. A justificativa dizia, não, os judeus são ricos, os judeus controlam a mídia. Vocês são pobres por causa dos judeus. Vocês são... a Alemanha estava numa grande crise econômica nos anos 30, nos anos 20, nos anos 30. Por causa da Primeira Guerra. Aí eles estavam com uma grande crise econômica, porque eles começaram a Primeira Guerra Mundial, perderam a Primeira Guerra Mundial, estavam pagando um dinheiro gigantesco de reparações. E tinha uma grande vergonha, né? Eles ficaram muito revoltados com o resultado da guerra. Então, eles estavam muito empobrecidos, e eles disseram, por que eu tô pobre? Por que eu não tenho dinheiro para comprar comida? Quem é o culpado? Os judeus. Exato. Então, também as cruzadas massacraram judeus, e aí a justificativa era uma justificativa mais religiosa, associando os judeus a Judas. Mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus, então a gente pode matar judeus. Então, cada vez na história mudava. A gente diz que o antissemitismo é como um vírus que vai mutando. E ele tá mudando agora de novo. E agora... que eu ia falar. E agora a gente vê até pessoas do governo, pessoas associadas ao governo com frases antissemitas, proibindo... teve agora, né, que foi proibido, ganhou essa licitação e foi proibido porque era uma empresa israelense. Exatamente, que era melhor e mais barata, segundo o próprio exército. Mas o que acontece é que agora a nova face do antissemitismo é ser anti-Israel. Agora, assim, eu odeio judeu. Não é porque ele é judeu, eu odeio ele porque ele é israelense, porque ele é sionista. Isso que eu ia falar, o termo agora é sionismo, né? Então... eu odeio os sionistas, você aqui no chat tá falando, mas ela é sionista, ela defende o sionismo. Por que o sionismo virou essa desculpa para o pessoal ser antissemitismo sem culpa? Vamos começar, o que é o sionismo? Exato. Todo mundo fala, sou antissionista, ninguém sabe o que é o sionismo. O sionismo é um movimento que é a favor da criação e da permanência do Estado de Israel na terra de Sião. A terra de Sião é a terra... Sião é outro nome também para Jerusalém. Então, o movimento sionista, ele é a favor da criação e da existência do Estado de Israel. O que eu acho uma coisa extremamente legítima. O sionismo não é contra a criação do Estado palestino. O movimento sionista, inclusive, o líder do movimento sionista moderno, que é Theodor Herzl, ele escreve lá no final de 1800 sobre o sionismo, ele foi um dos grandes líderes do sionismo, ele fala da convivência pacífica com os vizinhos árabes. Tu ser sionista não quer dizer ser contra a criação do Estado palestino. Eu sou sionista, isso quer dizer que eu sou a favor da existência do Estado de Israel, e eu sou também a favor da criação do Estado palestino. Uma coisa não tem nada... Autodeterminação dos povos. Exatamente, eu sou a favor da autodeterminação do Estado de Israel como um país democrático na terra de Israel. E isso não impede a criação do Estado palestino ao lado de Israel. Como que é para um judeu, para um israelita, ser acusado de nazismo? Você já deve ter ouvido isso. Sim. No meu próprio YouTube eu vejo o pessoal escrevendo às vezes. E assim, como alguém que boa parte da minha família foi assassinada no Holocausto, meu avô passou
Meu avô era polonês, meu avô estava na Polônia quando Hitler subiu no poder na Alemanha. Meu avô conseguiu sair a tempo. Ele cruzou por dentro da Alemanha nazista para conseguir chegar na América Latina, inclusive. Mas meu avô saiu a tempo. Mas o irmão do meu avô, a maior parte da família do meu avô foi assassinada pelo nazismo. E os que não foram assassinados pelos nazistas foram assassinados pelos soviéticos. Porque na Polônia teve esses dois problemas, né? Sim. O nazismo e logo depois o soviético. Ficaram espremidos. Um dos lá. irmãos do meu avô foi assassinado pelo fato de ele ser judeu, não pelos nazistas, pelos soviéticos. É. Mataram ele, chamaram ele acusaram ele de ser capitalista, e aí mataram ele. Mas ele não era capitalista. Eles sabiam que ele era judeu, porque ele tinha veste tradicional. O irmão do meu avô era religioso, meu avô não era, mas o irmão do meu avô era, ele tinha as vestes tradicionais, e disseram, não, o problema é que ele é capitalista, e aí mataram ele. Outra vez, as pessoas tentam justificar o injustificável. As pessoas... Usam palavras como holocausto em Gaza. Não está acontecendo o holocausto em Gaza, graças a Deus. Israel não quer a morte de civis. O que a gente quer é que nos deixem em paz.